Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu vou falar um pouquinho mais baixo que a minha garganta tá doendo um pouco, galera, me desculpem. Espero que esteja dando para vocês escutarem. Sempre que o tempo vira, né, todo ano, meio que acontece isso comigo, mas vai ficar tudo bem. A análise retrô de hoje é sobre o Valência, campeão da Copa da UEFA e também campeão espanhol na temporada 2003-2004. Foi o último time fora Barcelona, Real Madrid e Atlético a conseguir a proeza de conquistar La Liga. Comandado por Rafa Benítez, aquele time conseguiu desbancar o time Blaugrana, de Ronaldinho Gaúcho, e os merengues que vinham com os Galácticos. Sacar aqui a nossa prancheta, deixa eu só dar um confere aqui no enquadramento. Tá dando pra ver, né? Então vamos falar aqui sobre esse time base aqui do Valência, que tinha Cañizares no gol, Curro Torres na lateral direita, Ayala e Marquena na zaga e o Carboni na lateral esquerda, Baraja e o Albelda, os dois volantes, Rufete e Vicente, os dois meias, Angulo e Mista são os dois atacantes. Esse elenco ainda teve nomes como brasileiros, Fábio Aurélio, lateral esquerdo, que depois jogou no Liverpool, levado pelo próprio Benítez, o atacante Ricardo Oliveira, que não teve destaque, é verdade, mas estava no grupo, campeão das duas conquistas, e o meia, maestro, engante, camisa 10, argentino Pablo Aimar, que até seria titular se não tivesse sofrido com tantas lesões. Bom, esse time jogava num 4-4-2, que por vezes poderia se assemelhar a um 4-2-2-2 ou até um 4-2-3-1, por conta das características dos meias abertos e de um dos atacantes, beleza? Normalmente eu não falo sobre o goleiro, sobre a importância dele nos times, nas análises retrô, ou até mesmo, raras exceções, nas análises rápidas, mas o Cañizares tem que ser uma exceção, porque ele era uma das figuras centrais desse Valência. Muitos pontos e vitórias foram garantidos por ele no auge dos seus 33 anos. E não é porque um goleiro é destaque que quer dizer que o time sofria muito na defesa. Mas o Cañizares era a prova de que todo grande time começa com um grande goleiro. E ele não era exceção, beleza? Na defesa, dois laterais protocolares, de certa forma. O Torres e o Carboni, né, não subiam tanto e de forma alternada. Ficavam mais preocupados com seu papel defensivo. O italiano Carboni até tinha um pouco mais de permissão para subir, mas ainda assim ele era contido nos seus avanços. Porém, ambos jogaram por muitos anos no Valência, se tornaram ídolos da torcida. O Torres chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2006 pela Espanha. Já o Carboni tinha uma concorrência pesada, né, para servir a esquadra azzurra. Na zaga, a velha receita do experiente ao lado do mais jovem. O argentino Roberto Ayala era o espelho do espanhol Marquena, mas ambos tinham estilos de jogo distintos. Enquanto o Ayala era o brigador sul-americano, que gostava do mano a mano, imperava nas bolas aéreas, o Marquena era a qualidade, a serenidade para sair jogando, com um ótimo passe e muita personalidade, além de segurança e confiança no seu companheiro para sair construindo o jogo desde trás. Não à toa ele esteve no grupo campeão europeu em 2008 e mundial em 2010 com La Roja. O meio-campo era o grande diferencial desse time. Na dupla de volantes, o primeiro homem de contenção era o Albelda, enquanto o Baraja tinha mais liberdade para poder se aproximar, do ataque, né, e contribuir diretamente com gols e assistências, principalmente quando o maestro argentino Pablo Aimar não jogava centralizado na frente deles, beleza? Inclusive quando ele jogava aqui, ele ganhava a posição do Angulo, meio que transformava esse time num 4-2-3-1. Mas ele sofreu muito com lesões, era um dos principais nomes do elenco, mas nas ausências dele jogavam o Rufete ou o Jorge Lopes, também pela direita, revezando a titularidade, jogasse quem jogasse. A função do jogador que atuava por esse setor era de maior articulação, de passes, né, armação de jogadas pelo centro, era um meia que jogava aberto. Pela esquerda, o Vicente era o titular absoluto da equipe, acelerava muito por aquele lado, era o que hoje nós conheceríamos como ponta, beleza? Então o time tinha um meia central na meia direita e um ponta esquerda na meia esquerda, beleza? Com bola, os dois meias jogavam uma linha à frente dos volantes, por isso o time jogava
num 4-2-2-2 com 2 meias abertos, mas sem a posse, eles recuavam para a linha dos volantes e o time se defendia num clássico 4-4-2 com 2 linhas de 4. A vaga do Aimar, como eu disse, era ocupada pelo Angulo, que era um segundo atacante, flutuava aqui por trás do camisa 9. Ele também poderia variar o sistema por um 4-2-3-1, atuando quase como um meia, mas era o cara que encostava mais na frente e decidia os jogos com muitos gols. Ele jogava aqui realmente ao lado do Mista. E quem já ouviu a história que o Vampeta conta, né, sobre o Romário no Valência, que ele encontrou o técnico da época, o Luiz Aragonês, no cassino, e acabou barrado pelo treinador por isso, já ouviu falar do Angulo, né? Ele foi o substituto do Baixinho no jogo em questão, que ele foi barrado lá pelo Aragonês, marcou 3 gols naquele jogo, o que fez o presidente do clube ficar a favor do técnico na treta e não do brasileiro. O Angulo era um grande jogador, tá? Acho que posteriormente até ele veio a ser técnico do Valência. E o centroavante era o Mista, que tinha sido trazido pelo próprio Rafa Benítez, que havia trabalhado com ele na base do Real Madrid, também do Tenerife. Ele não era lá um grande nome da posição, mas teve sua importância no time do Rafa Benítez, não só pelo bom porte físico que ele tinha, mas também com gols e construção de jogadas ali para os companheiros. Era um centroavante muito voluntarioso. Campanha do Valência naquele campeonato espanhol, que apesar de ter sido seu último título de Liga Nacional, era a segunda em 3 anos, já que o time também havia conquistado na edição de 2001-2002. Foram 23 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, 77 pontos somados, 5 a mais do que o vice Barcelona e 7 a mais que o Real Madrid, que terminou a Liga na 4ª posição. O clube chegou a ter sequências incríveis, como 6 vitórias nos primeiros 7 jogos da competição, incluindo as 3 vitórias seguidas contra Atlético de Madrid por 3-0 no antigo Vicente Calderón. Depois recebeu os Galácticos do Real Madrid com Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, recém-chegado. Enfiou um 2-0 no Mestalla, lotado. E visitando o Barcelona no Camp Nou, saiu de lá com a vitória por 1-0. Ali o time já mostrou que não vinha para brincadeira na temporada. Terminou com o segundo melhor ataque, com 71 gols marcados, apenas 1 a menos que o Real Madrid, e teve a melhor defesa com apenas 27 gols sofridos em 38 jogos. O Valência parou nas quartas da Copa do Rei, sendo eliminado pelo Zaragoza, que seria campeão, contra o Real Madrid na final. Mas La Liga não foi o único título da temporada. A equipe não disputou a Champions, mas acabou erguendo a Copa da UEFA com a seguinte campanha. E aí, galera, vocês vão me desculpar porque tem alguns palavrões aqui no nome dos times, principalmente o adversário das oitavas de final. Na primeira fase foram 2 vitórias de 1-0 contra o AIK da Suécia. Na segunda, 0-0 na ida e 4-0 na volta sobre o Maccabi Haifa de Israel. Vitórias por 3-2 e 2-0 sobre o Besiktas da Turquia na terceira. E aí nas oitavas perdeu de 1-0 o primeiro jogo contra o Gençlerbirliği. Certamente eu falei errado, não vou repetir de novo, mas é alguma coisa assim. O nome do adversário do Valência naquelas oitavas de final é um time também turco. E aí devolveu o resultado na volta, marcando o segundo gol que deu a classificação na prorrogação. Então, perdeu de 1-0, ganhou de 1-0, foi para a prorrogação, fez o 2-0 e se classificou. Nas quartas, 2 vitórias por 2-1 sobre o Bordeaux da França. Nas semis, confronto doméstico contra o Villarreal, que tinha inclusive o Riquelme no seu elenco. E depois de um 0-0 na ida, venceu por 1-0 na volta, que colocou o time na decisão em Gotemburgo, na Suécia, contra outro francês, o Olympique de Marseille, que tinha, entre outras figuras, o marfinense Didier Drogba no seu ataque. Resultado, 2-0 Valência, gols de Vicente e Mista, e finalmente o Valência pôde desentalar o grito de campeão europeu, engasgado pelos vices da Champions de 99-2000, quando perdeu a decisão para o Real Madrid, e 2000-2001, quando acabou vendo o título escapar nos pênaltis para o Bayern de Munique. Depois disso, os títulos espanhóis de 2002, 31 anos depois de seu último, e esse aqui de 2004, que foi a temporada que nós fizemos a nossa análise retrô de hoje, que também veio com a Copa da UEFA, serviram para consagrar o Rafa Benítez como treinador, que depois venceria a Champions pelo Liverpool no ano seguinte, e também para imortalizar a temporada 2003-2004 como a melhor da história dos morcegos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!